Vem cá, você já teve a sensação de que tudo acabou rápido demais? De estar com alguém e quando percebe, já foi. Se isso te soa familiar, talvez a ejaculação precoce esteja impactando a sua vida íntima e emocional. Mas eu quero começar com uma boa notícia, tá? Ejaculação precoce tem tratamento e em muitos casos é mais simples do que parece. Eu sou o Dr. Flávio Machado, médico pesquisador em saúde sexual masculina. E nesse vídeo a gente vai falar com total clareza e sem tabus sobre um dos temas mais comuns e também mais mal compreendidos da vida sexual masculina, a ejaculação precoce. Vamos começar do início. O que exatamente é a ejaculação precoce? Basicamente, é quando o homem chega ao clímax ou o orgasmo bem mais rápido do que gostaria. Isso pode acontecer logo após a penetração ou até mesmo, em alguns casos, antes que ela aconteça. Em termos de tempo, costuma-se considerar como ejaculação precoce quando a ejaculação ocorre menos de 1 a 2 minutos. Mas a questão vai muito além de tempo, tá? O verdadeiro problema não é o relógio, e sim a falta de controle. É o impacto emocional, psicológico e até relacional que isso pode causar. Muitos homens que enfrentam esse tipo de dificuldade relatam uma sensação constante de frustração. Alguns se sentem envergonhados, como se estivesse falhando com a parceira. Alguns se sentem envergonhados, como se eles estivessem falhando com a parceira ou com eles mesmos. E esse sentimento, infelizmente, pode levar a um efeito dominó. A insegurança cresce, a ansiedade aumenta e a intimidade vai ficando de lado. Existem homens que começam até a evitar o sexo por medo de decepcionar sua parceira. Outros tentam compensar de alguma forma, pensando em outras coisas, utilizando práticas que não fazem sentido, mas no fundo eles se sentem desconectados com a própria sexualidade. Isso vai muito além da cama. Afeta a autoestima, relacionamentos e até a forma como a pessoa se enxerga no mundo. É muito importante deixar claro que sentir isso não faz de ninguém menos homem. A ejaculação precoce é uma condição comum que atinge milhões de pessoas no mundo. E mais importante, ela tem solução. Com informação, acolhimento e acompanhamento certo, é totalmente possível recuperar o prazer, a confiança e o controle sobre a própria vida sexual. O primeiro passo é falar sobre o assunto, com honestidade, sem tabus, sem vergonha. Claro, buscar ajuda especializada é muito importante. Você não está sozinho. E sim, dá para mudar essa história. Você sabia que a ejaculação é controlada por um sistema extremamente sensível? Ele envolve o cérebro, os nervos, os hormônios e os músculos que participam do ato sexual. Ou seja, não é uma coisa simples, é um verdadeiro trabalho em equipe do nosso corpo. Quando alguma parte desse sistema entra em desequilíbrio, o reflexo da ejaculação pode acabar se antecipando. É por isso que a ejaculação precoce não tem uma causa única. Ela pode ter origem física, emocional ou ser resultado da soma dos dois. Vamos falar aqui primeiro dos fatores emocionais. Um dos mais comuns é a ansiedade, aquele medo de não corresponder na hora H, de falhar e não satisfazer a parceira. O estresse, a depressão e até experiências negativas anteriores também pesam bastante na hora. Homens com pouca experiência sexual ou que passaram muito tempo reprimindo a própria sexualidade podem carregar inseguranças que afetam diretamente o controle da ejaculação. E claro, o medo de falhar, que muitas vezes vira um ciclo. Quanto mais medo, mais ansiedade. E quanto mais ansiedade, mais difícil é ter esse controle. E das questões físicas, nós temos alguns fatores bem conhecidos. Alterações no nível de serotonina, um neurotransmissor que regula várias funções do corpo, incluindo o tempo de ejaculação. A chamada hipersensibilidade peniana,
em que o estímulo físico é sentido de forma muito mais intensa, inflamações na próstata ou na uretra, que podem deixar tudo mais sensível e desregulado, e também disfunções hormonais, que afetam a libido, o controle ejaculatório e o bem-estar em geral. Mas tem mais um ponto que pouca gente fala e que é muito importante. Muitos homens começam a desenvolver um padrão de ejacular rápido ainda na adolescência. É aquela masturbação feita às pressas, com medo de ser descoberto, ou a ansiedade de viver algo novo e intenso. Esse comportamento, repetido por anos e anos, vai ensinando o corpo a funcionar sempre desse modo rápido. O cérebro cria um atalho, um estímulo de excitação. E o fim, o corpo entende e acaba obedecendo esse padrão. Sim, a ejaculação precoce tem tratamento. E mais importante, esse tratamento precisa ser individualizado, respeitando as diferenças de cada paciente. Não existe uma fórmula mágica, nenhuma solução que funcione igual para todo mundo. Mas existem sim estratégias comprovadas e eficazes que podem devolver ao homem o controle sobre o próprio corpo. Mas existem sim estratégias comprovadas e eficazes que podem devolver ao homem o controle sobre o próprio corpo e sobre a sua vida sexual. Vamos falar mais sobre algumas dessas estratégias? Terapias comportamentais são técnicas específicas que ajudam o homem a aumentar gradualmente o tempo até a ejaculação. Essas técnicas ensinam o cérebro e o corpo a responder de forma diferente ao estímulo sexual, com mais controle, mais consciência e menos impulsividade, o que vai ajudar a prolongar o momento de prazer. Apoio psicológico. Muitos casos de ejaculação precoce estão associados à ansiedade de desempenho, ao medo de falhar ou a experiências negativas do passado. A psicoterapia ajuda a identificar esses gatilhos emocionais e a desenvolver recursos para lidar com eles. Quando a mente se acalma, o corpo responde melhor. Medicações. Existem remédios, tanto de uso tópico quanto oral, que podem auxiliar no controle da ejaculação. Eles ajudam a reduzir a sensibilidade e a modular os neurotransmissores envolvidos nesse processo. Mas é importante lembrar, todo uso deve ser feito com orientação médica, dentro de um plano de tratamento personalizado para cada paciente. E aqui vai, talvez o ponto mais importante de todos desse vídeo. A ejaculação precoce não define você. Ela é uma condição comum, tratável e que não diminui o seu valor como homem, como parceiro ou como uma pessoa. Com o tratamento certo, é totalmente possível recuperar a autoconfiança, se reconectar com o próprio corpo e a viver uma vida íntima muito mais plena, tranquila e satisfatória. Muita gente que sofre com ejaculação precoce tenta resolver tudo isso sozinho. Começa a evitar as relações, inventa desculpas, busca truques na internet, usam cremes aleatórios, dicas de fórum, até mesmo vídeo aqui no YouTube. Mas posso te dizer com propriedade, na maioria das vezes, isso só piora a situação. A frustração aumenta, a confiança vai embora e a intimidade acaba virando um peso. E aí? O que era para ser prazer vira um problema. Você carrega em silêncio. É importante entender, a ejaculação precoce não é frescura, tá? Não tem nada a ver com o excesso de vontade, nem com experiência ou desempenho. É uma condição médica, real, comum e que merece atenção e cuidado. Assim como qualquer outro problema de saúde, ela precisa de avaliação adequada, tratamento personalizado e acompanhamento profissional. E sabe o que não é? Não é motivo de vergonha. Buscar ajuda não é um sinal de fraqueza. É sinal que você se importa com você mesmo, com sua saúde, com sua vida sexual e também com seu relacionamento. Ignorar esse problema não faz ele desaparecer, mas enfrentar de verdade, com responsabilidade, pode mudar tudo. Então, se você está passando por isso, ou conhece alguém que esteja, deixa eu te dar um conselho. Não adie mais. Falar com o especialista pode ser o primeiro passo para virar essa página, com mais controle, mais confiança e mais prazer. Você merece viver isso por inteiro. E não precisa passar por isso sozinho. Como eu já falei em vídeos anteriores, no Instituto Homem,
A nossa missão vai muito além de tratar um sintoma. A gente cuida da saúde sexual masculina com atenção, respeito e profundidade. Aqui, o atendimento é especializado e 100% voltado para o universo masculino. Entendemos que cada homem carrega uma história única e que a saúde sexual vai muito além do físico. Envolve autoestima, confiança, relacionamentos e qualidade de vida. O nosso propósito é bem claro: devolver ao homem o que ele tem de mais valioso, sua autoconfiança, sua potência e, acima de tudo, sua dignidade. No Instituto Homem, você passa por uma avaliação completa, exames personalizados, escuta ativa, sem julgamento, acompanhamento médico contínuo e, o mais importante, cada plano de tratamento é construído junto com o paciente. Nada é genérico ou automático. A gente respeita a sua história, o seu tempo, o seu corpo. Afinal, saúde sexual não se resume a uma função do corpo, é uma parte essencial da nossa vida. Você merece viver o sexo com leveza, sem medo, sem ansiedade e sem pressa. Se você sente que não está vivendo isso como gostaria, fique sabendo, existe caminho. Existe tratamento e você não precisa passar por isso sozinho. Se você está passando por isso ou conhece alguém que está passando, não guarde esse conteúdo só para você. Compartilhe esse vídeo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. Posso te pedir mais uma coisa? Aproveita para se inscrever aqui no canal. Toda semana eu trago conteúdos que podem mudar a forma como você se relaciona com o seu próprio corpo, com a sua sexualidade e com a sua saúde. E se você sente que está na hora de dar o próximo passo, agende uma conversa com um dos nossos especialistas. Você não precisa viver se culpando, nem fingindo que está tudo bem. Você não precisa viver se culpando, fingindo que está tudo bem e nem se escondendo. Tem solução. E essa virada começa por você. A ejaculação precoce pode parecer um problema muito difícil, mas com informação, apoio e o tratamento certo, ela deixa de ser um obstáculo. Ela vira apenas uma fase superada na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, cuidar da sua saúde sexual é cuidar da sua vida.